Então fala galera, aqui é o João, como vocês estão? Bom, muito bem, nesse vídeo eu gostaria de fazer ele baseado numa reflexão que eu tive ontem enquanto eu gravava o vídeo, né, que a gente tá no desafio de vídeos diários pro Enem. E ontem eu tive uma reflexão assim, cara, o quanto a minha vida mudou. Pô, deixa eu, rapidão. É que teve um barulho ali de uma obra que tá tendo aqui do lado e eu acho que ia atrapalhar o vídeo, mas enfim. Então a gente tá nessa série diária de vídeos aqui até a data do Enem, né? Em que eu vou compartilhando coisas pra trajetória, coisas que geram reflexão sobre o nosso processo de estudo, nosso processo de transformação de vida até a data do Enem. E eu pensei assim, cara, quanto estudar pro Enem transformou a minha vida, né? Assim, pra algumas pessoas isso pode parecer muito pouco, né? Para algumas pessoas só, estudaram ali no ensino médio, estudaram bem de uma forma que depois eles só fizeram uma prova, que foi o Enem, por 1 ou 2 anos, entraram no cursinho e depois passaram. Mas para mim foi um processo de transformação de vida muito intenso que eu tive estudando pro Enem. Por quê? Porque eu nunca tinha estudado do jeito que eu ia estudar, né? Então eu cheguei no cursinho ali sem saber de nada e tudo mais. E a partir disso eu fui realmente aprendendo a como estudar e fui me conhecendo em vários aspectos, assim, como eu estudava melhor, qual era o melhor jeito de aprender pra mim, né? E tudo mais, e fui fazendo isso muito sozinho, né? Ia vendo alguns vídeos no YouTube, ia tentando adequar a minha realidade, não tive de ninguém que me ajudou assim. E esse processo foi um processo muito difícil, então, como eu falei aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, o vídeo que eu conto minha história de aprovação, assim, minhas notas do Enem, na verdade, né? Em que eu falo assim, cara, eu estudei 6 anos para passar em medicina. E nesses 6 anos, eu fiz uma faculdade, vivi muitas outras coisas, mas que influenciaram muito minha vida. E 6 anos de vida, assim, estudando para algo, é realmente muito tempo. E nesse período, você realmente é uma nova pessoa a cada tempo que passa, enfim. Não dá para permanecer o mesmo. Lógico que tem casos e casos. Mas no meu caso, eu não permaneci o mesmo. Eu realmente fui transformado pelo processo ali de estudos pro Enem. Enfim, então pra mim isso foi muito difícil, eu acho que pra muitas pessoas isso é também. Nesse sentido, começar a estudar pro Enem transformou a vida delas no sentido de, antes a pessoa não estudava direito e agora ela tem que estudar. Ou antes a pessoa saía muito e agora ela não sai tanto porque ela tá estudando pro Enem, tem um objetivo muito claro. E a partir disso ela realmente transforma o que ela consome, o que ela lê, as amizades. Isso é cada vez mais comum, cada vez mais normal. Entendeu? E quando eu penso assim, cara, em transformação de vida estudando pro Enem, até anotei algumas coisas aqui, que eu realmente eu realmente aprendi a sentir prazer no processo. Por quê? Porque eu tava entendendo que o processo estava demorando muito. Então, a cada ano que passava, eu melhorava um pouco e sofria muito por isso, porque eu achava que não ia chegar e tudo mais. Mas depois de um tempo, eu mesmo achando que tava demorando muito e achando que eu tava melhorando aos poucos, eu pensei assim, cara, se eu ficar pensando que eu só vou ser feliz quando eu chegar na medicina, eu vou realmente perder muito tempo da minha vida aqui nesse sentido. Então eu realmente comecei a aprender a sentir prazer no processo a ponto de aproveitar ali até os momentos mais difíceis. Então, por exemplo, eu lembro que eu passei por momentos assim, que, por exemplo, minha avó ficou doente e tudo mais, e que o meu refúgio era meu estudo, entendeu? Porque eu tava vivendo num contexto da minha família que eu não podia ajudar, não conseguia fazer nada. E eu só ficava bem quando eu realmente estava focado estudando, entendeu? E isso foi algo que é até muito contraintuitivo. Enquanto algumas pessoas têm prazer em jogos, em festas e bebidas, eu realmente cultivei um prazer em estar estudando, em estar me aperfeiçoando, em estar indo em direção ao meu sonho. Coisa que reflete até hoje em mim, estando na medicina. Muitas vezes eu não fico tranquilo sem fazer nada, eu realmente estou fazendo alguma coisa ali que me coloca em direção a alguma coisa, né? E assim, isso tem que ser uma característica de pessoas que estão mais novas, porque pessoas mais novas estão buscando mais as coisas, estão realmente querendo alcançar ali objetivos profissionais, e o descanso ele vai vir depois, quando você estiver realmente mais tranquilo, estiver mais consolidado na sua carreira e tudo mais. Mas a vida é esse eterno busca e descansa, entendeu? Mas só que agora, nessa fase, a gente realmente tem que buscar muito mais e tem que aproveitar o processo. Porque uma vez que você sofre buscando aquilo que você quer, isso tem limite, entendeu? Isso é natural, assim. E ainda mais uma coisa que é muito difícil como a medicina, que realmente não tem como você, buscar com todas as forças ali a todo momento. Você tem que fazer esses momentos de pressão e descompressão a todo momento. Porque só dessa forma você vai realmente conseguir melhorar aos poucos, melhorar ao ponto de conseguir realmente uma aprovação. É isso que eu acredito, beleza? E, cara,
estudar pro Enem transformou o meu foco, então eu realmente me tornei uma pessoa muito mais focada, porque ao mesmo tempo que eu estudava para passar no Enem, eu também estava estudando para minha faculdade, eu estava estudando para concurso, eu estava trabalhando, e eu realmente soube direcionar meu foco para as coisas do jeito certo, entendeu? Então teve momentos que eu tive que direcionar meu foco mais para a faculdade, porque tinha uma avaliação chegando, mas teve momentos também que eu realmente tive que colocar meu foco total ali pro Enem, porque o Enem estava chegando, enfim, e eu soube manejar muito bem meu foco, assim, é uma habilidade que eu tenho até hoje. Eu aprendi também a descansar, então ao mesmo tempo que eu focava bastante, focava realmente no Enem, focava realmente ali na faculdade e focava no que eu precisava no momento, eu sabia descansar, então, eu ia pra academia, eu via meus amigos e tudo mais, e isso levou muito tempo até eu aprender, pessoal, sabe? Eu não tinha ninguém, assim, que falasse isso abertamente no YouTube, né, a gente via alguns vídeos e tal, mas nenhum deles falavam isso, sobre a importância do descanso, né, de verdade, assim, era só estudar, não, mas não é assim, você tem que estudar muito mesmo, mas tem que descansar, entendeu? Tem que descansar bem, inclusive, não é descansar vendo vídeo no YouTube ou descansar de alguma outra forma, é realmente descansar, fechar os olhos e fazer algo que você se divirta, é realmente isso. Eu aprendi a observar a vida tipo como um jogo, assim, então eu comecei a ver não só meu objetivo final, que era ser aprovado, mas eu comecei a ver várias fases da minha vida que eu realmente precisava passar por elas pra realmente ser aprovado, entendeu? E quando eu comecei a ver a vida como um jogo, é aí que chegaram os desafios aí, que realmente eu me colocava ali, me desafiava pra tentar alcançar coisas além do meu limite, enfim, isso foi muito importante pra mim, porque realmente molda como a gente começa a pensar sobre algumas coisas. E, cara, eu fiquei muito mais forte nesse período, eu era uma pessoa muito magra, ainda sou muito magro, né, tipo, dá pra ver aqui, ainda sou muito magro e tudo mais, mas eu fiquei uma pessoa muito mais forte, muito mais ágil, né, fiquei muito mais focado, fiquei muito mais preparado e esperto pras demandas da vida, assim, pras dificuldades da vida. Então eu falo muito aqui baseado na minha vida, mas assim, eu comecei a me tornar uma pessoa que, cara, realmente apaixonado pelo processo de transformação de vida e nas mais diferentes realidades possíveis. Então é por isso que eu gosto tanto de atender as pessoas dentro de um processo de mentoria, porque é baseado nos problemas que elas têm, assim, da vida e tudo mais, que eu vou lá e tento trazer uma estratégia, tento pensar junto, tento traçar um plano, tento trazer uma mensagem de esperança, motivação, de realmente buscar o sonho, sabe? Então, durante esse processo de transformação pro Enem, minha vida foi transformada e eu realmente comecei a aproveitar mais esse processo, e hoje eu atendo pessoas que estão passando por esse processo difícil também, e eu tento passar todos esses ensinamentos para elas, enfim, para você chegar ali também no dia do Enem e dar seu melhor. Então, realmente essa relação entre produtividade e aproveitar, que eu acho que é essencial, porque a vida, cara, a vida não é um quadrado, sacou? A vida, ela é totalmente dinâmica, ela é fluida pra caramba, então você precisa saber entender quando você tem que estudar de verdade e quando você tem que realmente aproveitar o momento ali com a família, com as pessoas que você ama e tudo mais. Então é nesse sentido, assim, que eu acho que o processo de transformação de vida pro Enem veio, né? Nesse sentido de realmente aperfeiçoar essas qualidades em mim, de fazer prova e tudo mais, né? E então, por exemplo, nas provas de concurso que eu passei, cara, muito foi porque eu sabia fazer uma prova, né? Porque eu tava estudando pro Enem, entendeu? Então eu juntei os dois mundos ali e consegui ser aprovado. Inclusive eu vou voltar com esse projeto. E, enfim, o processo de transformação de vida pro Enem, assim, estudando pro Enem, ele é muito verdadeiro e ele deve ser abraçado com todas as forças, porque você vai cultivar características aí que vão ser levadas pro resto da vida, entendeu? Porque o resto da vida você vai precisar ser uma pessoa focada, uma pessoa organizada, determinada, mais forte, mais inteligente, mais ágil, mais preparada para ficar longas horas aí em prol de um objetivo, enfim. São coisas que você não vai desperdiçar, beleza? E se você tem interesse no processo de mentoria pro Enem, eu estou com as vagas abertas ainda, é só olhar no link da descrição, que é realmente isso aqui, ó, tipo, eu vou estar olhando pra você, lá né, tipo, olho no olho, para que você me conte sua história e eu consiga te ajudar aí, referente aos seus desafios, referente àquilo que você tem como dificuldade no seu processo de estudo, realmente conseguir observar algumas coisas que você, que tá num processo, muitas vezes não consegue ver. Eu quero realmente ser esse auxiliador aí, esse catalisador do seu processo de aprovação, beleza? Se você tem interesse, só olhar no link da descrição. Não esquece de curtir, de comentar o vídeo aqui, o que você achou e tudo mais, e de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Não esquece de compartilhar também. Obrigado. Então, é isso. Até amanhã. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!